No dia 23 de junho decorreu no Hotel Sheraton o habitual almoço do American Club of Lisbon, para o qual foi convidado como orador principal o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa, que apresentou um ponto da situação do seu mandato de 1 ano e 11 meses e respondeu às perguntas dos presentes. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao American Club este amabilíssimo convite para estar aqui hoje neste almoço, naquilo que eu poderia dizer que é uma espécie de relatório anual que eu tenho a oportunidade de apresentar aqui no American Club, de trabalho como Presidente da Câmara. E, de facto, estive aqui há cerca de 1 ano, mas este mandato é um mandato, como todos sabem, particularmente curto. Para a semana farei 1 ano e 10 meses de Presidente, ou 1 ano e 11 meses como Presidente de Câmara, mas, como o mandato também se aproxima do fim, pareceu-me também importante e útil, neste momento, fazer um ponto da situação de um mandato que sempre encarei numa lógica de 2 mais 4 anos, 2 anos para arrumar a casa, procurar pôr a Câmara a funcionar e preparar o futuro que possa ter sequência a partir de outubro. E esse ponto da situação começa precisamente por esse primeiro objetivo que tínhamos, que era arrumar a casa. O arrumar a casa tinha logo uma... Não tinha? O outro lado? Não. Primeira questão que se colocava, como disse o Presidente do Clube, centrava-se na situação financeira da Câmara, que tinha crescido a dívida, tinha visto a sua dívida comercial crescer de uma forma exponencial. Isso foi a prioridade que tivemos que enfrentar, foi reduzir a dívida comercial. E essa redução aconteceu. Nós, de uma dívida comercial de 360 milhões de euros, conseguimos evoluir para uma dívida comercial de 150 milhões de euros, que é um montante que estará, aliás, liquidado quando a Assembleia Municipal viabilizar a adesão do município ao programa que o Governo lançou do pagamento a tempo e horas. Mas para que esta redução fosse possível e, sobretudo, fosse sustentável, era essencial que, à dívida herdada, não fôssemos acrescentando nova dívida. E por isso há um indicador que temos seguido com particular atenção e que temos registado com grande satisfação a sua evolução, que é o dos prazos de pagamento. E foi com muita satisfação que vimos, ainda há cerca de 1 mês, a Direção-Geral da Administração Local, no balanço anual que faz do prazo de pagamentos dos municípios em Portugal, registar que o município de Lisboa foi o município que mais reduziu os prazos de pagamento e reduzimos qualquer coisa como 192 dias os prazos de pagamento. Estamos longe, obviamente, daquilo que é a nossa ambição relativamente ao pagar a tempo e horas. Mas para que este resultado fosse alcançado, isto exigiu, obviamente, um conjunto de medidas estruturais. Medidas estruturais, desde logo no corte da despesa. Eu chamo a atenção que nós, o ano passado, reduzimos a despesa em mais de 300 milhões de euros, de 2007 para 2008, e mesmo este ano, que é um ano de final de mandato, nós temos uma redução de cerca de 200 milhões de euros comparativamente àquilo que era a despesa em 2007, ou seja, no ano em que tomamos posse. Esta redução da despesa foi acompanhada de medidas de reestruturação do setor empresarial. Nós extinguimos já 3 das 8 empresas municipais que existiam, uma quarta aguarda extinção quando a Assembleia Municipal concretizar a reestruturação da EPUL. Temos já pendente na Assembleia Municipal o projeto de reestruturação da EPUL e conseguimos sanear financeiramente as outras empresas, quer a Gebalis, quer a EML, quer a EGEAC,
sendo que nenhuma dessas empresas deu prejuízo no final do ano de 2008. Foi a primeira vez, em muitos anos, em que a redução da despesa existiu também na despesa de pessoal. Os números em matéria de pessoal são impressionantes. Se nós não abrirmos a porta da Câmara, nós já gastávamos 250 milhões de euros sem que abríssemos sequer a porta, que eram os custos com salários. Passados 2 anos, nós conseguimos assegurar as atualizações normais dos salários, conseguimos assegurar todas as progressões que estavam atrasadas mais de 3 anos, conseguimos integrar, em concertação com os sindicatos, mais de 800 trabalhadores que estavam em situação precária e estarmos zero de trabalhadores precários e, mesmo assim, conseguimos reduzir 250 para 240 milhões a despesa com pessoal. Isso foi a primeira prioridade e a primeira prioridade da maior importância para podermos ter condições para fazer o resto. Segundo lugar, é fundamental para arrumar a casa termos regras claras. Todos têm acompanhado nos jornais as polémicas sobre vários acontecimentos de mandatos anteriores, sobre a atribuição de casas, a atribuição de ateliês, e isso resultava em grande medida da inexistência na Câmara de regras claras e regulamentos sobre um conjunto importante de elementos da atividade municipal. Foi por isso que definimos isso como prioritário. Regras sobre a alienação de património, regras sobre a atribuição de subsídios, regras sobre a atribuição de casas, regras sobre a atribuição de ateliês, e isso é fundamental para dar transparência, definir critérios e podermos ter uma gestão saudável da atividade municipal. Outra área absolutamente decisiva era termos regras claras na gestão urbanística. Recordam-se que o meu antecessor tinha encomendado ao Ministério Público uma sindicância sobre os serviços de urbanismo do município de Lisboa. Houve vários casos que foram identificados e a generalidade desses casos resultavam, pura e simplesmente, da inexistência de regras claras também ao nível da gestão urbanística. E essa foi outra prioridade que demos, foi definir regras claras para a gestão urbanística. Começámos por editar o Plano Diretor Municipal anotado, de forma a que todos soubessem qual é a interpretação que os serviços fazem de cada uma das normas do Plano Diretor Municipal, mas depois completámos com o enorme vazio que havia em matéria regulamentar na área urbanística. O Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, o Regulamento Municipal das Taxas Urbanísticas, o Regulamento das Cedências e Compensações, o Regulamento das Cedências de Complementos de Lote, ou seja, todo o universo de áreas da gestão urbanística que estavam ainda por regulamentar. E, portanto, esta foi o primeiro tempo da arrumação da casa. Ter contas em dia e termos regras claras.